Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Eu quero partilhar aqui uma visão, na verdade, que Deus me deu agora aqui. E Ele me trazia essa situação de Apocalipse capítulo 7, que diz assim, o título é até o seguinte, os eleitos e a multidão em torno do Cordeiro. E quando a gente cantava e glorificava a Deus, eu ia tendo essa visão, e eu quero falar para vocês, e me veio essa passagem. Eu peguei aqui a Bíblia do Paulo, porque eu não trouxe a minha. Se vocês quiserem ler, então Apocalipse capítulo 7, versículo 9, diz assim: depois disso, eu vi uma multidão imensa, que ninguém podia contar, gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Vestiam túnicas brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam de pé em volta do trono, e dos anciãos e dos 4 seres vivos, prostravam-se com o rosto por terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: Amém. Ao nosso Deus o louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força, pelos séculos dos séculos. Amém. E o que Deus me trazia era, quando nós aqui na terra abrimos a nossa boca e nos colocamos a louvar a Deus, a glorificar, nós nos apresentamos neste lugar espiritual junto com os anjos, porque daí os anjos, o povo, os homens que se apresentavam, louvavam, e os anjos diziam: Amém, amém. E se unia o céu com a terra, e todos nós diante do trono do Senhor. E é isso que eu senti nessa hora que a gente estava louvando, e que eu convido você a fazer parte, porque é a gente que decide fazer parte dessas Amém. Pessoas. Você que está ouvindo, você que está aqui, se decida a fazer parte desse povo que se apresenta glorificando o nome de Deus. E quando você faz isso, os anjos vão ajoelhar diante do trono e vão também, junto com você, glorificar a Deus. E nós fazemos uma grande força de oração, Sidney, eu penso, do céu e da terra diante do trono do Senhor. Importante lembrar que os anjos, eles já fizeram a escolha definitiva deles. Os anjos que não aceitaram o projeto de Deus, mesmo alguns deles sendo arcanjos de muita importância, como Lúcifer, abandonaram o Senhor e vieram fazer guerra aos homens. Os demais anjos já fizeram a sua escolha, e lá eles estão para o louvor, a honra e a glória de Deus. Agora, nós homens e mulheres fazemos a escolha cada dia, porque vivemos uma experiência única que Deus concedeu, que é a da liberdade. Nós escolhemos louvar, e é isso que a Áurea está falando. Se nós fizermos um louvor, os anjos vão dobrar os seus joelhos e dizer amém, porque eles estão lá para o louvor da glória de Deus. Nós, porém, podemos passar muito da nossa vida como aqueles que nunca se lembram de louvar, ou nunca se dispõem a louvar. Então vamos louvar o Senhor agora.
Vamos fazer um grande louvor. Vamos fazer um grande clamor de louvor. Levante os seus braços, não tenha vergonha, porque o nosso corpo foi dado por Ele. Quando nós sentimos dores, nós pedimos: Senhor, nos ajuda. Tomamos remédio, nós pedimos: Senhor, nos dê saúde. Pois quando podemos, vamos colocar nosso corpo em louvor e adoração. Senhor, nós te adoramos e te glorificamos com a nossa voz, com a nossa mente, com os nossos olhos, com o nosso corpo. Glorificamos o teu nome, Senhor, para que todo o céu possa dar testemunho da tua glória, para que, Senhor, te louvando, possamos viver mais e mais a experiência saborosa da vossa presença. Senhor, que o doce odor que vem de ti, Senhor, possa entrar no nosso corpo, na nossa narina, que sintamos que estás aqui para te louvar. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Eu te louvo e te bendigo e te exalto. E alamare, canta, alabare. Toda honra, toda glória, todo poder, toda divindade é tua. Ore, alamare, canta, alabare. Seja louvado, Senhor. Diga para o Senhor por tudo aquilo que você quer louvá-lo. Apesar de que nada precisa acontecer para termos motivos de louvar, uma vez que nós podemos louvá-lo por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele irá fazer pelos séculos dos séculos dos séculos. Toda glória, toda honra, todo poder, toda divindade. Que todo o céu esteja agora te reverenciando, ó Pai. Que todo olhar esteja te adorando, ó Filho. Que todas as mãos estejam te exaltando, ó Espírito. Santíssima Trindade, te adoramos, te honramos, te glorificamos. Seja louvado, seja bendito, seja glorificado. Glórias sejam dadas sem parar. Glória eterna. Glória a ti, Senhor. Glória a ti, Senhor. Nos unindo aos anjos, vamos cantar glória. Glória, glória eterna. Glória a ti, Senhor. Glória, glória eterna. Glória a ti, Senhor. Canta mais forte, glória. Glória, glória eterna. Glória a ti, Senhor. Quero que vocês possam acompanhar a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 22. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 22. É muito interessante quando a gente vai percebendo como é que o Espírito Santo conduz cada região, cada lugar. São Paulo em Roma, as reuniões aconteciam na casa das pessoas. Muitas pessoas influentes recebiam os grupos na casa. E mesmo quando São Paulo ficou preso no cárcere Mamertino, lá em Roma, as pessoas iam lá para pegar orientação e voltar para os pequenos grupos familiares. Grupos que muitas vezes tinham que se reunir também nas catacumbas que existiam nas grandes propriedades das pessoas importantes de Roma. É preciso lembrar que os romanos viviam melhor do que os outros países, afinal eles dominavam todos os outros. Pelo simples fato de nascer lá, já tinha uma porção de direitos que os outros não tinham. Por isso, quando a gente lê as cartas de São Paulo, quando leio Corinto, eu sei que ele estava num porto cosmopolita, muitas línguas, muitos cultos, e que à medida em que a conversão acontece, ela vai para dentro dos templos. Em Roma, ela vai para dentro das casas. E por isso as orientações de São Paulo, elas são recebidas por um povo que vai espalhando as cartas.
Por que a carta aos Romanos é uma das cartas que tem o maior número de cópias encontradas nas diversas escavações ou guardadas? Exatamente porque lá mais gente sabia escrever e ler, mais gente tinha dinheiro para contratar um escriba, e porque mais casas tinham que levar as cartas para serem lidas num lugar, no outro, para poderem instruir os novos discípulos e os discípulos que já caminhavam. Então, quando eu pego a carta aos Romanos, eu tento verificar e ler como que São Paulo está vendo aquelas pessoas. E neste texto do capítulo 8, aliás, quando você tiver tempo, o capítulo 8, 9 e 10, ele tem um conjunto de orientações espirituais muito fortes. E no capítulo 8, 22 diz assim: pois sabemos que a criação inteira geme e sofre as dores de parto até o presente. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos interiormente, suspirando pela redenção do nosso corpo. Pois nossa salvação é objeto de esperança, e ver o que se espera não é esperar. Acaso alguém espera o que vê? E se esperamos o que não vemos, é na perseverança que o aguardamos. Assim também o Espírito socorre a nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que perscruta os corações, sabe qual o desejo do Espírito, pois é segundo Deus que ele intercede pelos santos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Neste pequeno texto a gente tem uma riqueza monumental. A primeira é quando São Paulo diz que a natureza geme e chora, esperando a manifestação dos filhos de Deus, numa das traduções. Na outra, esperando a redenção, que é a manifestação do próprio Jesus. O que significa isso? Significa que a natureza sente o mundo espiritual. É verdade. A natureza, ela sente o mundo espiritual, seja ela vegetal, seja animal, eles sentem o mundo espiritual de uma maneira que nós ainda não conhecemos. Mas quanto mais a humanidade se afasta do amor de Deus, quanto mais a humanidade não acolhe o Senhor Jesus como seu Salvador, quanto mais a humanidade não deixa o Espírito Santo agir, maiores são os gemidos que a natureza faz à espera da sua redenção, à espera de que o amor a cerque. Quando a gente diz que as doenças, sejam que forma de doenças forem, elas nascem do pecado, nós não estamos dizendo que as doenças nascem por causa dos pecados que as pessoas praticam, que eu pratico, ou que cada um de nós pratica. Eu estou dizendo que o pecado, aquela raiz que existe na humanidade e que só pode ser redimida pelo sangue de Jesus, agride a natureza. E por isso, certamente, doenças surgem, desequilíbrio acontece, na ordem do clima, ou mesmo do microcosmo, daquilo que a gente não enxerga, que são desde os micróbios e tudo mais. A natureza geme e chora. Por isso eu acredito que quanto mais nós anunciarmos Jesus, e quanto mais pessoas aceitarem Jesus, e quanto mais pessoas deixarem se conduzir pelo Espírito do Senhor, e o Espírito do Senhor nos conduzirá a viver intensamente uma forma de amor que será sentida pela natureza. Por isso que quando nós que temos a obrigação de dominar sobre a natureza, porque a nós foi dado essa missão,
e o fazemos não para o amor, não para gerar amor na vida das pessoas, gerar vida na vida das pessoas, mas para gerar sofrimento, isso tem um custo para toda a humanidade. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. E ela está dizendo ainda mais, que nós também esperamos isso, porque enquanto nós não tivermos o Espírito, que é o Espírito de amor, que é fruto do amor do Pai e do Filho, espalhado no meio de todos nós também nos ferimos. E não só nos ferimos porque nos agredimos, porque fazemos coisas horríveis, talvez não você, mas nós vemos todos os dias violência, seja violência nas estradas, seja qual forma for de violência, seja uma guerra. Mais do que isso, nós sentimos o desamor. Você pode não perceber, mas aqueles então que não caminham com Jesus, estes não percebem, porque o único amor que eles conhecem é o amor egoísta, é o amor que eu quero sentir com alguém, seja pai para filho, e aí depois o pai magoado, porque o filho não lhe devolveu com o carinho que esperava, ou o esposo com a esposa, ou o namorado com a namorada, ou o amigo com o amigo, ou a amiga com o amigo, ou amigo com a amiga, não importa, nós temos um amor egoísta, amamos, mas queremos ser amados, é da nossa natureza. Mas quando o Espírito ama, Ele ama, e nós sentimos o amor, nós sentimos que o clima ficou diferente, então a natureza sente e nós sentimos, mesmo que inconsciente. E aí o Senhor nos fala uma coisa que é fantástica. Ele diz assim, e é por isso que muitas vezes é preciso deixar que o Espírito ore, porque nós não sabemos pedir o que convém, e ficamos pedindo coisas ruins para a nossa vida, talvez não diretamente para a nossa vida, mas são pedidos tão egoístas, ou então tão voltados para nós mesmos, que nós não percebemos que enquanto o mundo não tiver Jesus, e enquanto o amor não tiver espalhado, enquanto o Espírito não estiver através de nós sendo sentido, não só com atos de amor, mas pela própria presença do amor, que é o Espírito de Deus, nós não vamos experimentar felicidade. O Senhor sabe disso, e é por isso que Ele sabe que muitas vezes nós estaremos abertos a escutar e orarmos como convém, mas na maioria das vezes não conseguiremos. Por quê? Porque nós estamos envolvidos com as nossas feridas, com a nossa educação, com aquilo que a gente aprendeu. E aí então o Senhor diz, então deixa eu orar em você, se debruce a deixar eu orar. Tem muita gente que tem muita dificuldade, por exemplo, com o dom de línguas, e eu fico pensando, por quê? Se ele vai orar o que convém, sem que você saiba o que é, porque às vezes você não vai mesmo conseguir saber, às vezes você vai saber, mas muitas vezes não, mas o Espírito precisa orar para que Deus, que vai escutá-lo, e está escrito aqui, que o Senhor escuta a oração do Espírito, vai vir em socorro daquilo que você mais precisa, para que este amor aconteça, não só com você, mas em todo o teu redor. Então se abra isso, se abra esta graça e faça de sua oração em muitos momentos. Eu não rezo muito, mas eu acordo, rezo meu terço, depois rezo o terço da misericórdia, quando dá eu rezo mais de um terço, e depois eu rezo meus terços no Espírito. Aí eu rezo muito tempo com Ele, quanto tempo eu quiser e quanto tempo eu puder eu faço a minha oração com a palavra de Deus, claro, não deixo de fazer isso todo dia, e com salmos, mas gasto um bom tempo para deixar o Espírito orar em mim, porque eu não sei o que é melhor para mim, eu não sei o que é melhor para você, eu não sei o que é melhor para ninguém.
Por isso o Paulo chega para mim e fala: você reza por mim que estou passando um momento de decisão? Eu rezo. A não ser que o Espírito me diga: não reze por isso, que essa decisão dele é melhor ele adiar. Mas se o Espírito não me falar nada, eu vou rezar por aquilo que falaram comigo. E as pessoas falam para rezar por aquilo que elas acreditam que seja a sua importante necessidade. Mas o que é que realmente ela precisa? O Espírito sabe. Ele pode me revelar, pode revelar para quem for rezar, mas quando ele não me revela, eu rezo no Espírito. Não preciso saber, eu preciso é que Deus escute. Eu preciso é que Deus escute, porque isso é o mais importante. Eu às vezes falo aqui: olha, tragam seus testemunhos. Por quê? Porque mais importante do que uma palavra de revelação é a graça alcançada. De que adianta alguém falar o problema que você tem se ele continuar lá? Você vai ficar impressionada. Olha, aquela pessoa me disse. Os macumbeiros fazem isso. As pessoas são enganadas através de coisas que elas escutam e falam: nossa, como a pessoa falou isso? O que importa falar? O que é preciso é que Deus haja e lhe conceda aquilo que você precisa, para que nós tenhamos uma natureza liberta, para que nós sejamos mais libertos, para que o amor se irradie. E como diz esse texto, algo que você faz na esperança. Porque a hora que você receber, você não espera mais. Concorda comigo? Porque você já recebeu. Quando você vê a graça, não é mais esperança. Você já viu a graça. Então você vai fazer novos projetos, novas questões que vão precisar da tua esperança. Porque aquela que já aconteceu, já não é mais esperança. Você já alcançou. Então que nós possamos caminhar de esperança em esperança, recebendo e de novo caminhando para receber. O quê? O que o Espírito tem para nós. Vamos ficar de pé. Vamos pedir que o Senhor nos conceda a graça de orarmos no Espírito. Que Ele nos conceda a graça de recebermos as orientações diretamente do Espírito Santo para a nossa oração. Para que recebamos aquilo que precisamos de verdade e aquilo que até mesmo a natureza precisa sentir no nosso coração. Vocês já viram aquela história de que as plantas bem cuidadas florescem melhor? Quando tem amor para cuidar delas, e o amor vem desde você cuidar para ver se ela tem a água suficiente, não tem água demais, se ela tem os nutrientes necessários, ela não fica melhor? Pois o amor é a base, a natureza espera. Muito mais complexo do que a gente imagina, porque tem uma parte da natureza que a gente não consegue nem enxergar, mas ela espera por libertação. E quem diz isso, está aí, São Paulo para os seus discípulos de Roma. Fecha os teus olhos e nós vamos cantando e depois nós vamos orando, deixando o Espírito orar em nós. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, Inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor, do meu Senhor, do meu Senhor. Espírito Santo de Deus, inunda
inunda meu ser, inunda, inunda meu ser. quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor, do meu Senhor, para poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração, abrir meu coração e viver o amor, para sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alinhar-me em ti. Inunda meu ser, 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 inunda meu ser. Vai tocando o teu povo, Senhor, dando a graça de orar, Senhor, agora com aquilo que tu queres para cada um de nós ou para nossa vida inteira. Inunda meu ser, meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser, meu ser, inunda 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 Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.